Um bom dia a todos, mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Cumprimento a cada inscrito, a cada irmão, cada amigo que já fazem parte do canal Ele Vem. Com muita alegria que por mais uma vez aqui estamos nós para nos pronunciarmos acerca da palavra de Deus e, de certa forma, trazer-lhes aqui mais uma porção destas Santas Escrituras para que possamos estarmos aptos sobre todos os eventos que hão de suceder a vida de todo mundo, no quesito aquilo que está para acontecer e que precedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No vídeo anterior, eu trouxe aqui acerca de Apocalipse capítulo 12, falamos um pouco sobre de quem era esta mulher, o dragão todos já sabem quem é, e nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, à medida do possível falarmos aqui algumas revelações que temos assim recebido da parte de Deus para expor o capítulo 12 do livro das Revelações Apocalípticas. No capítulo 12 está escrito assim: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, grita com dores de parto na angústia de dar à luz. Também apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e os lançou sobre a terra. E o dragão parou em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho varão que vai pastorear com vara de ferro todas as nações da terra, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Foi mais ou menos o tema e o texto que falamos na mensagem passada. Dando continuidade, a peleja no céu contra o dragão e a vitória de Jesus Cristo. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e lutavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi retirado para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora vieram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que o acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. Continuando. E eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e menosprezaram sua vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, os que neles morais. Ai dos moradores da terra e o mar,
porque o diabo desceu até vós com grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Concluindo, a mulher é perseguida pelo dragão. Então, versículo 13. Quando o dragão viu que fora arrojado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse da presença da serpente ao deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo, em tempos e metade de um tempo. A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher, pois a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão havia lançado. Terminando, versículo 17. Então o dragão encolerizou-se contra a mulher e foi guerrear contra o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? É um texto um tanto longo, mas necessário se fazer para que a gente possa assim desenvolver este raciocínio e pedindo a graça de Deus e as vossas orações para que isto se concretize no meu ministério, na minha vida, como nesta mensagem. E que todos nós possamos sairmos daqui abençoados pelo Deus do céu. Porém, antes de desenvolver este raciocínio, eu quero aqui agradecer muito a você, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado as nossas lives, que tem acompanhado os nossos estudos. E eu quero fazer menção de alguns desses seletos homens e mulheres de Deus que têm dado aqui os seus comentários, e isto tem nos incentivado muito, tá, irmãos? A gente depende muito de vocês. Quando a gente observa que está sendo assistido, isso traz no nosso coração uma alegria muito grande e o desejo de continuar com este propósito de levar a palavra de Deus e fazer conhecido os mistérios da escatologia bíblica para os nossos dias. Obrigado você. Quero aqui citar com muita alegria o nome da irmã Maria Pereira dos Reis. Deus te abençoe, minha amada, pelos comentários, por ter nos acompanhado. A minha tia, Anália Cursino, lá na cidade de Araguaína. Um beijo para a tia Anália. A Diana, lá em Palmas, minha irmã, Diana Moraes, família dos Cursino, né? Jesus abençoe a Diana e toda a sua família, seus filhos, a Guida Natana, Marcos, enfim. Irmã Vera Lúcia é uma bênção. Que o Senhor Jesus te abençoe, irmã Vera Lúcia, tem sempre estado aqui conosco, nos incentivando, trazendo as suas palavras de conforto, de entusiasmo. Que Jesus abençoe, irmã Vera Lúcia, um amor de pessoa. O irmão Jean Carlos, Deus te abençoe, meu amado. Continue firme, vamos juntos nessa, Deus na frente e com certeza chegaremos lá. Irmão Jean Carlos, um abraço no seu coração. Também o irmão Alailson Vieira, outro homem de Deus. Jesus te abençoe, meu amado. Continue aí conosco, nos ajudando nesse trabalho, orando, divulgando, enfim. Que o Senhor Jesus te abençoe, você e toda a sua família, irmão Alailson Vieira. Também o meu querido primo lá em Araguaína, Carlos Alberto, um homem de Deus ali que faz a obra do Senhor. O Senhor Jesus abençoe o irmão Carlos Alberto. Enfim, também o meu querido tio Adílio, tia Alburina, enfim, Carlene, né? Todo mundo aí. O Senhor Jesus abençoe grandemente. Minha sobrinha também lá em Araguaína, Nayana Sueli, tem nos acompanhado aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a Nayana Sueli, toda a sua família, Amandinha, enfim. Um beijo no seu coração, minha sobrinha. Meu cunhado Jadiel e sua esposa Iolene. São 2 torres fortes que têm me ajudado muito aqui na cidade de Goiânia. Que Jesus abençoe grandemente o irmão Jadiel. E por que não lembrar da aniversariante, né, pastora Maria dos Anjos, irmã Maria dos Anjos, um grande abraço no seu coração. Irmã Maria dos Anjos, ela é minha mãe de oração lá em Palmas, estamos sempre em contato, em sintonia. É uma pessoa que tem orado muito pelo meu ministério, muito pela minha vida,
que o Senhor Jesus possa dar muitos e muitos anos de vida à pastora Irmã Maria dos Anjos, ali em Palmas. Um beijo no seu coração, Irmã Maria dos Anjos. Continue orando por nós. Preciso muito das vossas orações. Uma grande incentivadora do meu ministério, deste trabalho aqui no YouTube. Pastor Elias, seu esposo, um grande abraço. Um grande abraço também para a Sulamita, Neidian, Antoniel e toda a sua família. Enfim, que o Senhor Jesus abençoe também a Liane, A Liane lá em Araguaína, seu esposo, Jesus abençoe. Josiel ali no Distrito Federal, um grande pastor, um grande homem de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, meus queridos? Tendo assim, então, comunicado, falado o nome de alguns dos nossos queridos irmãos e irmãs que aqui têm nos agraciado com as suas presenças nesse trabalho no canal Ele Vem. Vamos agora, então, para a mensagem da Palavra de Deus, que, na verdade, é o que nos interessa nesta oportunidade. Glória a Deus por isso. Como no último estudo, nós comentamos sobre quem era esta mulher e quem era este dragão. Discorremos aí fatos do Antigo Testamento que trazem realmente uma clareza sobre esta ação que vem sendo desenvolvida ao longo dos séculos, ao longo de toda a história da humanidade, porque diante de uma reunião que o Criador fizera com Adão, Eva e a serpente, o Senhor então ali determinou os juízos que haveriam de ser implacada na vida do homem, da mulher e da serpente, juntamente em um momento da história em que esta serpente achou que poderia ter o domínio total das coisas. O Senhor, mais uma vez, no seu poder, na sua glória, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, o Senhor coloca frente a frente a serpente e a mulher. E ali, então, o Senhor determina a história, o princípio e o fim de todas as coisas, porque Ele é Deus e fora dele não há nenhum outro. E ali deu início uma grande batalha que vem sendo desenvolvida ao longo dos séculos e chegou até os nossos dias e continuará até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posteriormente, vamos ter o milênio teocrático, o reino teocrático do Senhor, e a desenvoltura do resto da história até o culminante momento do juízo do grande Deus, que em uma outra oportunidade também nós estaremos aqui desenvolvendo este raciocínio sobre o grande juízo de Deus. Porém, na visão de João, na ilha de Pátimo, ele vê ali esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre suas mãos. Estava grávida para dar à luz. E também foi visto na visão de João este dragão, a grande serpente, Satanás e o diabo, segundo as Escrituras, que estava em encalço da mulher para tentar, assim, quando ela viesse dar à luz ao seu filho varão, ele pudesse tragar esse filho e jogar terra, vamos dizer assim, em todo o projeto de Deus, que assim foi desenhado no Éden. Pois Deus, como bem vos falei, conhece o futuro das coisas, sabe do que vai acontecer antes mesmo de acontecer, porque Ele tem o controle e o domínio de tudo. A Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor, a Ele seja toda a adoração. Louvado seja Deus para sempre, e ao seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Yahushua, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Louvado seja Deus por isso. Vamos então ao texto da Palavra de Deus, para podermos termos
ideia do que vamos aqui desenvolver. Glória a Deus por isso. Segundo o texto diz, ela deu à luz um filho varão que vai pastorear com vara de ferro todas as nações. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentara durante 1260 dias. Vamos entender aqui uma coisa, irmãos. Quando aconteceu o fato em que o nosso Salvador foi levado à cruz e ali morrendo para a salvação de todos nós, bem expliquei isso no vídeo anterior, e quando a serpente tinha achado que tinha vencido a guerra, quando o Filho de Deus deu cabo da sua própria vida na cruz, Satanás então achou que tinha ferido o calcanhar, como de fato feriu, mas por Deus ter virado as costas para o Filho e ter havido silêncio, tanto na terra como no céu. Desculpem. Então o que aconteceu? Satanás achou que tinha vencido, que o Criador tinha desistido dos seus planos, tinha desistido do homem, tinha desistido da salvação, tinha desistido do Éden, do projeto que assim tinha elaborado no Jardim do Éden. Enfim, a palavra do Senhor diz que depois de 3 dias, o Filho de Deus ressuscitou, se manifestando ao mundo, dando as últimas instruções aos seus discípulos, subiu o assunto ao céu, prometendo voltar numa segunda vez, para assim levar com ele a sua igreja, o seu povo, e por fim dar cabo à obra da salvação, que assim foi elaborada no Éden e culminará com a salvação dos judeus, quando estaremos falando um pouco mais. Amém? Porém, vamos entender uma coisa. A Bíblia, eu falei em vídeos anteriores que a linguagem profética da Bíblia, a escatologia em o seu todo, ele não se pauta de forma gradativa ou sistemática, mas traz uma elaboração exata das coisas, quando assim temos a revelação direta pelo Espírito Santo de Deus e pelos acontecimentos que horas traz a lume todo o projeto profético, os oráculos, as profecias, as promessas. É tanto que a própria morte do Filho de Deus e ressurreição nos faz entender claramente que Deus está no controle e Ele faz com que se cumprem de forma cabal todas as suas palavras, porque Ele é Deus e Ele tem o poder e o controle de tudo. Pois bem, meus irmãos, eu falei também, na última palavra, que esta mulher, embora não se tratar de Maria, embora não se tratar da igreja, embora não se tratar de Israel, da nação judaica, porém, cada uma destas pessoas, ou desses grupos, como a igreja, como a nação judaica, como a própria Maria, fazem parte desta mulher. Porque é um projeto de salvação que vem sendo desenvolvido ao longo dos séculos, e esta batalha vem sendo travada ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Porém, Deus, ainda que por algum momento alguns pensam
que o Senhor perdeu em algum momento na história, levou desvantagem em outros. Bem verdade que o Senhor, ele nunca perde, com ele é vencer ou vencer. Apenas em alguns momentos o Senhor dilata o tempo, para que assim possam alcançar não só os mais perto, como os mais distantes. Para que assim possa dar tempo aos milhares e milhares que ainda estão incautos e distantes desta palavra, desta luz, possam se chegar a Ele. Por isso o Senhor, às vezes, dá linha no carretel, para que Satanás, em algum momento, possa achar ou pensar que está vencendo, que está no controle. Mas vai chegar um momento que o Senhor tomará as rédeas novamente, embora ele nunca perdera, mas de forma concreta. O Senhor mostrará que ele tem o controle, que apenas por um momento ele dá linha na corda, olha, no carretel. Mas sabemos que, dentre alguns fatos da história, o Senhor dava linha no carretel, mas o Senhor puxava. E quando o Senhor puxava, desbaratava todo o inferno. E Satanás, por várias vezes na história, por inúmeras vezes na história, teve que se curvar ao poder e à glória e à vontade do Altíssimo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Portanto, em algum momento da história, esta mulher, ela se personifica, horas numa pessoa, como foi o caso de Maria. Horas na igreja do Antigo Testamento, através dos santos. Eu não estou falando aqui de judeus, de israelitas, de gentios. Eu estou falando dos santos, aqueles que aderiram à fé que uma vez foi dada a todos os santos. Fé esta gerada no coração do Verbo encarnado, entregue aos homens de boa fé, como Abraão, como Melquisedeque, como Sete, Abel, Enoque, Moisés, Isaías, Jeremias, enfim, é uma lista imensa de homens e mulheres como Débora, Ruth, enfim, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e tantas outras. Então o que acontece? A igreja do Velho Testamento, que vivia através desta fé, e através desta fé não apenas profetizava, como recebia os oráculos da parte de Deus, e se fazia assim a representante do Senhor. Houve tempo que esta mulher se personificou nesses santos do Antigo Testamento. Nos dias de Jesus, neotestamentário, dos evangelhos sinóticos, esta mulher se personificou na própria Maria. Embora Maria não fosse essa mulher, mas se personificou, foi um vaso que Deus utilizou para a chegada do Messias. Ao longo da história, passando o tempo apostólico dos discípulos, dos apóstolos, dos dias em que Jesus permeou como homem mortal nesta terra. Quando eu falo homem mortal, eu falo da carne corrupta em que estava revestido. É bem verdade que logo foi glorificado. Aleluia! Na sua ressurreição. Então o Senhor fez com que esta mulher se personificasse na igreja, a igreja neotestamentária, que abraça toda essa dispensação da graça, que iniciou-se na 69ª semana de Daniel. Abrindo-se esse espaço da graça, esta mulher se personifica na igreja. Quando a plenitude dos gentios terminar, esta mulher se personificará então na nação de Israel, que hoje, em presente momento,
é um povo sem Deus, sem Jesus, por não aceitarem o seu Messias, mas vive numa fé monoteísta, na ordem levítica, porque Deus tem assegurado devido à promessa que fizera a Abraão. Então, Israel é a videira mansa, que foi cultivada ao longo da história, porém, por um breve momento, esta oliveira mansa teve que se afastar da verdadeira oliveira, para que Deus pudesse chegar para próximo da verdadeira oliveira, uma planta brava, que era nós, os gentios. Mas tudo dentro, milimetricamente, da vontade e dos propósitos de Deus. O que nós vamos ver aqui agora no capítulo 12, com relação à personificação desta mulher e Israel, como também a igreja, porque Apocalipse foi o último livro escrito, vindo através de uma revelação de todas as escrituras sagradas. Então, Apocalipse, ele fecha todo o processo profético e bíblico da vontade de Deus com relação ao homem, com relação ao mundo e todos os seus projetos. Louvado seja Deus. Por isso que aqui, no capítulo 12, quando João expõe esta revelação, ele mostra, em primeiro lugar, a personificação desta mulher sobre a igreja. Olha o que ele diz aqui, que acabamos de ler. A mulher fugiu para o deserto. Primeiro, a mulher deu à luz um filho varão, que vai pastorear com vara de ferro todas as nações. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos entender então. Deus pega esta mulher e personifica agora na vida de Maria. De uma forma literária, nós vemos o Império Romano perseguir e matar todos os meninos, todas as crianças de 2 anos de idade para trás. Era uma tentativa desesperada para que a semente da fé, no caso da fé de Maria, não Maria, mas a semente da fé de Maria, esta mesma fé que foi encontrada e lançada no coração de Abraão, e daí vem discorrendo toda a história, através dos seus servos e servas do Antigo Testamento. A genealogia desta fé chega ao coração de Maria e do seu esposo. Então o que acontece? Em um ato de desespero, o dragão tenta matar o nascimento do Verbo encarnado, que estava por vir ao mundo através do ventre de uma mulher. Uma mulher carnal, uma mulher como eu e você. Porém, esta fé que veio passando de vidas em vidas, de coração em coração, de tribos a tribos, que vem trabalhando a mente e os corações dos homens de boa vontade, estava no coração de Maria. A Bíblia diz que Maria era uma judia, camponesa, mulher de Deus, humilde, mulher que orava, mulher que buscava, mulher que vivia uma vida íntegra diante da presença do Eterno. E o Senhor achou graça aos olhos de Maria. E dali, o Senhor fez que gerasse do Espírito Santo de Deus, por mediante a fé que havia no coração de Maria, a semente que haveria de pisar na cabeça de Satanás.
Porque a vinda de Jesus foi um divisor de águas. E você vai entender agora o porquê. Tá bom, meus irmãos? De certo que Jesus veio ao mundo, o Senhor o escondeu dos olhos do Império Romano, que representava o dragão, e o Senhor preservou em vida, cumpriu o seu ministério terreno, assumindo a postura de verbo encarnado, e que deliberava a fé que foi gerada dentro do coração de Deus, dentro do seu próprio coração, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Entendam? Ele foi deliberando essa fé através das suas palavras, palavras de poder, palavras de glórias, palavras que traziam verdadeiramente grandes resultados, que aglomeravam multidões. Mas entendam que todas as vezes que Jesus operava um milagre na vida de alguém, ele nunca mencionava o eu, ele sempre colocava a fé à frente dele. Você, para vencer o diabo, você tem que ter esta mulher dentro de você. Era isso que Jesus queria dizer. Quando ele operava um milagre, alguém recebia cura, visão, o coxo andava, o mudo falava, o paralítico, enfim, ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te fez andar, a tua fé te salvou, a tua fé te alimentou. Entendem? E ele desenvolveu esta fé no coração dos discípulos. Quando ele sobe assunto ao céu, ele deixou plantada na terra sua noiva. Deu início o período neotestamentário, a igreja da graça, que foi gerada na cruz. E esta igreja, ao longo dos séculos e desses 2 milênios, vem enfrentando esta serpente, este dragão, vem sendo perseguida na pessoa da igreja de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. E compreende-se a história da igreja em todo o mundo. No período apostólico, entrou a Idade Média. Nós vimos aí, então, quando houve o casamento da igreja com o Estado, através de Constantino. É um estudo que vamos trabalhar em uma outra mensagem. Daí, então, veio a perseguição aos protestantes, aos verdadeiros. E assim vem acontecendo ao longo da história. No Coliseu Romano, nas catacumbas de Roma, nós vamos encontrar ali milhões e milhões de cadáveres, de crânios, de homens e mulheres de Deus que morreram por amor desse evangelho. Quem não sabe da história das arenas romanas, onde cristãos eram devorados por feras, e houve, ao longo da história, momentos em que o dragão parecia estar vencendo. Mas quando ele achava que estava vencendo a guerra, a Bíblia diz que as sementes do sangue brotavam na terra. E esta fé geradora se transferia para os corações de homens e mulheres notáveis, que deixavam tudo por amor do Evangelho e seguiam firmemente pregando e desenvolvendo a mensagem da cruz,
fazendo conhecido o nome de Jesus Cristo em todos os quadrantes da terra. Mas também a Bíblia diz que no tempo do fim, este dragão, ao se manifestar no cenário mundial, nos primeiros 3 anos e meio, com a sua falsa paz, aonde o próprio Israel, a própria nação judaica, estará vinculada às obras deste arquia enganador, deste pacificador da mentira. Neste tempo, somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja neotestamentária, a igreja da graça, ela estaria batalhando diretamente a batalha espiritual. Olha que a nossa luta não é contra carne nem sangue, já dizia as Escrituras, mas contra principados e potestades dos ares nas regiões celestes. Em todo esse tempo da história, o povo de Israel, a nação judaica, tem ficado de lado, porque não acreditam em Jesus Cristo. Não acreditam no Messias dos cristãos. Por isso estão de lado. E quem está em evidência por mais de 2000 anos, erguendo a bandeira da fé, é a igreja neotestamentária, sobre a dispensação da graça. Porém, a Bíblia diz que neste tempo, quando ele fará o acordo de paz, será manifestado na ONU e revelado ao mundo. Israel, nesse período, está sendo enganado. A destruição da cultura judaico-cristã no mundo estará no seu maior apogeu, através do sincretismo religioso, ora abraçado por todos o sistema mundial das igrejas. Neste período já terá sido criado a Igreja Universal, a Igreja do Anticristo, através da unificação das religiões. E isso já está em pleno vigor, através da linguagem interreligiosa, do panteísmo pregado através de uma cortina de fumaça. E através dessa cortina de fumaça, eles trazem a ideia do aquecimento global, do movimento de sustentabilidade, do clima. Nós vamos comentar sobre isso em outros vídeos, teremos bastante tempo para falar sobre isso. Da geopolítica mundial, desta fé Bahá'í, que une todas as fés no mundo através do panteísmo que está sendo implantado, sem que as pessoas percebam isso. Através de uma democracia que culmina na libertinagem das coisas. Estaremos falando também em outros vídeos. Quando o evangelho não poder ser pregado mais, porque, queridos, nós vivemos um tempo em que o evangelho não está podendo ser pregado mais. O evangelho genuíno, as profecias genuínas, há muito engodo, há muitas pregações de meias verdades, para engordar o ego das pessoas e não para trazer exortações verdadeiras, para que as pessoas possam acordar deste sono e entenderem que Jesus Cristo está voltando e que eles precisam ter um concerto genuíno com o Salvador. Por isso virá as duas oliveiras,
as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, para avisar os desavisados da igreja, pregando o que não se poderá pregar naqueles dias. Hoje, mensagens como essas são pouco bem aceitas nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, porque são mensagens que não provocam aquele avivamento momentâneo, aquela alegria momentânea. São mensagens que não engordam o ego das pessoas e não atraem ofertantes. Desculpe minha franqueza, mas é necessário ser verdadeiro aqui na minha fala. E as pessoas estão sendo engodadas com mensagens e distraídas para não entenderem o foco das profecias escatológicas e se prepararem para os dias finais da volta do Salvador. E quando for implantada esta falsa paz, a religião única, o cadastro social através do chip, este pacificador se revelar ao mundo através da ONU, como secretário-geral da ONU, eu acredito que sim. Todos que não aderirem ao chip, ao cadastro social do governo mundial, do projeto 666, ficarão de fora. A Bíblia não será mais pregada. O que vai ter força no mundo é a mentira, é a injustiça. Isso é bíblico. A Bíblia diz que haveria um tempo em que a justiça seria massacrada pela injustiça. E os homens procurariam mais a injustiça e aplaudiriam e adorariam os governantes da mentira, o pai da injustiça. E nós já estamos vivenciando esse tempo. Por isso é necessário as duas oliveiras, para que possa ecoar em todo mundo a verdadeira voz do pastor, através dos lábios dessas duas oliveiras, para que muitos que estão dormindo, pelo engano de ensinos de homens, possam acordar, porque dentro deles tem o Espírito Santo, tem a fé que uma vez foi dada aos santos, mas estão sendo engodados por ensinos de homens. E estes ouvirão a voz do pastor através dos lábios das duas oliveiras, sairão dos sistemas, desse sistema de coisa, e entrarão para o rol dos seletos, daqueles que serão perseguidos, daqueles que serão presos, levados a prisões, daqueles que serão mortos, porque também muitos serão mortos, homens e mulheres de Deus, serão mortos por amor de Jesus Cristo. Quando estiver no ápice dessas coisas, a Bíblia diz então que o Senhor Jesus virá e arrebatará o seu povo. Porém, neste período, esta mulher será personificada na igreja e será escondida dos olhos do dragão. A igreja será uma igreja do deserto novamente, uma igreja escondida. Uma igreja que andará pelos bosques, pelos desertos, pelas matas, escondendo-se dos olhos do governo mundial, do grande dragão. Nós vamos ver aí em cena a nuvem de gafanhotos, são nuvens de demônios, que virão sobre a terra. E eles não atingirão a erva verde, e nem muito menos a igreja, porque a igreja está sendo guardada e escondida dos olhos da serpente.
Mas eles virão e ferirão apenas aos homens que não têm o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, aqueles que não fazem parte da igreja. A Bíblia diz que será por um tempo e metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Juntando a miúdo dá 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio da falsa paz. Porém, a mensagem continua. A mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, para que ali a sustente durante 1260 dias. Esta mulher aqui é a personificação da igreja. Mas a igreja, ela vai ser arrebatada. E agora os olhos da revelação se voltam para os judeus. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão e lutavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o qual enganava o mundo inteiro, e foi atirado para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Isso aqui aconteceu quando Jesus rendeu a vida no Calvário. Foi ferido o calcanhar, mas ao 3º dia, o Senhor desceu às câmaras da morte, tomou a chave da morte e do inferno, e o Senhor venceu o dragão. Foi uma luta travada entre o arcanjo Miguel, anjos de guerra, sobre a proteção e a coordenada do Eterno. Ao mesmo tempo que o Filho rendia, ou melhor dizendo, entregava a sua vida, e ressuscitando ao 3º dia, a glória do trono que estava sobre o querubim foi tirada. E ele habitava durante todo o período do Antigo Testamento sobre a glória do querubim e sobre apenas o poder do querubim. Por isso ele ainda tinha influência sobre o inferno. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz que foram vistos os santos que morreram, saindo dos sepulcros e andando sobre a cidade. Houve uma trasladação, onde o seio de Abraão, o paraíso, foi tirado das câmaras da morte, do inferno, e foi trasladado ao 3º céu. Por isso Jesus fala uma frase bem conhecida: e as portas do inferno não prevalecerão mais contra a minha igreja. Naquele momento, foi tirado do querubim a glória do querubim. No início, no libelo da condenação, foi tirado a glória do trono. Agora foi tirado a glória do querubim. Por quê? Foi através do pecado, pelo pecado, que o Senhor salvou o homem. E do pecado, pelo pecado, o Senhor venceu o querubim, tirando de sobre ele todo o restício de glória que restava, ou aquilo que se poderia dizer, alguma semelhança que ele ainda tinha do seu Criador. Quando foi tirado a glória pertinente ao querubim, aí ele foi expulso de uma vez por toda, porque em todo o período do Antigo Testamento, ele vinha na terra, mas ele ia no céu, ele tinha acesso ao céu ainda. É tanto que numa das reuniões de Deus com os seus filhos, ele apareceu junto, acusando o homem. Está lá no livro de Jó. Porque nesse período ele ainda tinha a glória do querubim, ainda havia alguma semelhança com o Criador. E essa glória só poderia ser tirada com a morte de Jesus Cristo na cruz.
Quando isto acontece, Jesus ressuscita ao terceiro dia. A glória do querubim, pertinente ao querubim, foi retirada e ele foi de uma vez por todas expulsa do céu e jogada na terra diretamente. Ele e seus anjos. E daí começou a perseguição sobre esta mulher. Porque embora o Salvador viesse ao mundo através do ventre de Maria, a judia lá, ele é o filho varão. E como filho varão, ele é a própria geradora da fé. Ele é o próprio gerador da fé, o filho varão. Esta fé foi gerada no coração do filho varão antes mesmo dele se manifestar como verbo encarnado, antes da fundação do mundo. Quando ele toma assunto ao céu, prometendo a sua volta, a semente da fé é semeada no meio da igreja. Por isso a igreja, ela representa essa mulher em tempos neotestamentários. Na plenitude dos gentios, no arrebatamento da igreja, a igreja sairá da terra. E agora entra o povo judeu. Esta mulher é personificada agora, a semente da mulher é personificada nos judeus. Por isso aqui João, ele traz um relato, como João era judeu e olhava para o seu povo. A revelação visava Israel, porque Israel é o relógio de Deus, é Israel que culmina todas as profecias. Por isso que João, a visão de João é jogada somente para Israel. Ele não consegue perceber a mulher que vem desde o Éden, lutando com este dragão, a semente da fé. Os olhos de João é voltado para a nação judaica apenas. Por isso ele diz, uma mulher vestida de sol. Porque naqueles dias, quando Israel se encontrar sozinho na terra, não terá mais nenhum aliado. A igreja foi arrebatada. Todas as nações estão arregimentadas pelo anticristo para destruir Israel. Para isso vem a luta de Gog e Magog. Nós vamos falar isso também em outros estudos sobre Gog e Magog. O Irã, a Turquia, o Irã, a antiga Pérsia, né? A Turquia, as nações confederadas pela Rússia, que vai desencadear aí uma grande terceira guerra mundial, que será imposta contra a igreja, antes do seu arrebatamento. Depois vem o Armagedon, que é uma guerra direta de Satanás contra Cristo. Satanás tentando destruir Israel, que será nesse período. E Jesus virá, lutará contra Satanás e livrará Israel. Por isso, a visão de João é voltada para Israel, porque Israel culmina as profecias. E lá naqueles dias, Israel verá, olha só, 3 anos e meio, Israel estará junto com o anticristo enganado, a igreja sofrendo, Israel. A igreja vai ser arrebatada, Israel entra em cena, porque Israel vai ver que foi enganado, retrocederá. O anticristo se voltará contra Israel e jogará todas as nações contra os judeus. Esta mulher se encontrará sozinha, mas agora, reconhecendo o Messias, porque quando Jesus aparecer no céu, isso não quer dizer que Israel só vai aceitar Jesus, não. Quando eles retrocederem, eles reconhecerão pela voz suando das 2 oliveiras o Messias. E esta nação se vestirá de sol, porque terá consciência do Messias, terá consciência que foram enganados. Estarão em momentos de grande reflexão,
de grande lamento, que culminará a sua conversão com a chegada do grande Messias nas nuvens. Então Israel será vestido de sol, uma mulher vestida de sol, o sol da justiça. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, com a lua debaixo dos seus pés, porque a lua, se você observar na visão, ela é uma lua minguante. É como se fosse uma aliança quebrada. Por quê? Porque lá atrás, quando ele falou, eu vim para os que eram meus e os meus não me receberam. Antes mandaram que crucificassem o seu Messias. Israel simplesmente pisou em cima da aliança. Que aliança foi essa? A aliança do sangue, da cruz. O sangue da nova aliança que é derramada por vós e por todos os homens, já dizia o apóstolo Paulo. Eles não aceitaram o sangue da nova aliança. Antes disso, eles pisaram sobre esta aliança, quebraram esta aliança. Daí então a lua debaixo dos seus pés. E 12 estrelas sobre suas mãos, que era o domínio sobre as 12 tribos de Israel. Também houve a representatividade sobre a igreja, os 12 discípulos. E eles renegaram tudo isso. Renegaram tudo isso. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre suas mãos. Esta mulher agora, personificada na nação judaica, será perseguida. A Bíblia diz aqui, mas não prevaleceram nem mais se achou lugar para eles no céu. Vamos ver. Foi lançado fora o grande dragão, já falamos sobre isso. Ouvi uma grande voz no céu que lhes dizia, agora vieram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Isso aqui é uma alusão ao sacrifício da cruz, ao nascimento da igreja. Foi destruído o dragão, tirado o poder de querubim, a glória do querubim. Ele perdeu o poder. Ali ele foi julgado de uma vez por toda. Por isso, diz, agora chegou a salvação, conquistada na cruz, pelo nosso Salvador. E a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Lançado fora do céu, ele não teve mais o direito. Perdeu os últimos direitos que ainda tinha. As últimas semelhanças que ainda tinha, que era a glória pertinente ao querubim, foi tirada pelo sacrifício da cruz. Foi-lhe esmagado a cabeça. Alguém já disse que Satanás sempre aparece com caretas e faces novas, porque ele não tem cara mais, né? Alguns falam que Jesus esmagou a cabeça, então o seu rosto ficou desfigurado. Então ele precisa de máscara para se manifestar. Bem a calhar, né? E o acusador de nosso Deus de dia e de noite, este foi lançado fora. Concluindo aqui então, e eles os venceram por meio do sangue do Cordeiro. Aqui está falando de quem? Da igreja. E da palavra do testemunho que deram. E estes menosprezaram sua vida até a morte. Observem, os discípulos menosprezaram a sua vida por amor de Jesus Cristo. A igreja da Idade Média desprezou a sua vida por amor de Jesus Cristo. A igreja do arrebatamento vai desprezar todas as benesses do governo mundial, todas as mordomias, todas as regalias, por amor de Jesus Cristo. Você precisa fazer parte deste grupo seleto. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O resto é resto. Glorifique primeiro a Deus e as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. Por isso, alegrai-vos céus e os que morais nele. Por isso que Jesus falou que bem-aventurado é os que desde já morrem em Cristo. É verdade. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Estamos vivendo os momentos finais para o arrebatamento da igreja.
Quando o dragão viu que fora arrojado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, a igreja. Primeiro perseguiu lá o nascimento de Cristo, pela judia, Maria. Depois pela igreja, que é o que a visão nos mostra aqui. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse da presença da serpente ao deserto. Olha aí. E o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, em tempos e metade de um tempo. Está falando da igreja. Fora da vista da serpente no período da falsa paz. A serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que fosse arrastada pelo rio. Isto vai acontecer. Iniciará pela luta de Gog e Magog e culminará no Armagedon. Por que culminará no Armagedon? Porque quando Israel, que está como uma mulher ali, personificada nesta mulher, as nações serão arregimentadas pelo anticristo e batalharão para destruir a nação de Israel. Eles verão que ali eles não terão mais chance. Verão seu fim. O anticristo com as nações confederadas vão exterminar a nação de Israel da face da terra. Então o Senhor se manifestará no céu. Uma pedra sem auxílio de mão, segundo a visão de Nabucodonosor. E nos vales de Megido ou Meguido acontecerá lá esta grande reunião. Porém, nas colinas de Golã, nos montes de Israel, de Jerusalém, acontecerá esta grande batalha. E estas nações serão engolidas pelo poder de Deus, quando a terra abrirá a sua boca e um rio. Este rio é estas nações. A Bíblia diz que terremotos e maremotos acontecerão. E muitas gentes morrerão. E nações inteiras serão engolidas pelo poder do Cristo. Uma grande carnificina acontecerá na terra. Muitos judeus morrerão também. A Bíblia diz que eles sepultarão seus mortos por 7 meses. Pois o sangue dos homens dará no freio dos cavalos. E não se suportará viver na terra. O momento é de perseguição total. É angústia para Jacó, é o val de Jaboque se repetindo sobre a descendência, a semente de Israel. O val de Jaboque se repetindo. Então eles verão que estarão cercados pelas nações, o anticristo dominando. Então, neste momento, a Bíblia diz: e haverá no céu o sinal do Filho do Homem, em que todos os povos da terra o verão. E eles olharão para o céu, repito, chorarão como no dia do unigênito. Reconhecerão o seu Messias e o aceitarão como Salvador. Essas nações, parte delas serão engolidas pela a boca da terra. Satanás será pré-julgado e jogado no poço do abismo e permanecerá por 1000 anos. Em uma outra palavra, num outro estudo, nós estaremos entrando nessas questões. Então aqui diz, mas a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca, tragando o rio que o dragão havia lançado, essas nações confederadas. Então o dragão encolarizou-se
ou encolerizou-se contra a mulher e foi guerrear contra o resto da descendência dela, os que guardam o mandamento de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Então, observem aqui. A semente desta mulher é os judeus, que enfrentarão tormentas. Porque quando a igreja for arrebatada, ele se encoleriza e volta a sua ira para a semente desta mulher, a nação judaica. Os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Jesus Cristo. E Deus estará fazendo justiça em prol do seu povo. Deus estará fazendo justiça em prol da igreja. Deus estará ajudando como sempre teve ajudando esta mulher. Porque esta mulher é o grande trunfo de Deus em toda a história da humanidade. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E o Senhor Jesus diz: aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, esse tem poder de mandar montes e montanhas sair do lugar e assim fazer. Se você tem fé, você tem poder sobre as enfermidades. Se você tem fé, você tem poder sobre a morte. Se você tem fé, você tem poder sobre os teus inimigos. Se você tem fé, você tem poder sobre o demônio. Se você tem fé, o dragão até tenta e tentará destruir a tua vida. Mas as mãos do Todo-Poderoso, pelo sangue da cruz de Jesus Cristo, te fará triunfante, te fará vencedor. E esta fé, entendam, só é possível mediante a obediência à palavra de Deus. Esta fé só é possível através de oração incessante, através de uma vida de humildade, de uma vida de fidelidade, de uma vida de amor, de compaixão e misericórdia pelo próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso só é possível se você tiver fé. Repito, a fé, a grande mulher, trabalhada e gerada no coração do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, se personificou lá atrás, na igreja do Antigo Testamento, se personifica na igreja neotestamentária e se personificará na nação de Israel, culminando assim as profecias bíblicas com relação à salvação do homem e o julgamento eterno de todos aqueles que preferiram a mentira de que a verdade. Eu convido a você, tenha esta fé, cumpra ou faça essa fé ser cumprida na tua vida. Adore a Jesus, sirva a Ele de toda a tua alma, de todo o teu coração. Ainda que muitos venham dizer ou te chamar de louco, tem nada não, tem nada não. Esta fé, só os que olham pelos olhos do Espírito poderão obtê-la. A fé, a grande mulher que vem batalhando ao longo da história, que se personificou e se personifica em muitas terras boas e que batalha ao longo da história a batalha dos mundos para o grande triunfo do homem através do seu Criador. Glória ao nome de Jesus Cristo, glória ao nome de Deus para todo sempre. Tenha fé e serás um vencedor.
Meus queridos, quero aqui mais uma vez agradecer a você por mais esta oportunidade, pedindo que você se inscreva neste canal, faça os seus comentários, dê o seu like, compartilhe esta mensagem, faça com que ela chegue a mais pessoas, ajude a pregação do Evangelho e Deus estará te recompensando com isso. Um abraço e um beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus a todos.